Em tempos tão sombrios como o que vivemos, muitas pessoas falam em fé, moral e religião, muitas vezes como se fossem a mesma coisa, ou como se um conceito fosse sempre dependente do outro. Não são, e isso tem causado muita confusão e até brigas. Quer ver? Então preste bem atenção. Eu sei que vou mexer numa casa de marimbondos, e não sei se tenho fé o bastante para achar que serei bem compreendido. Eu, em princípio, tenho resistência a religiões por inúmeros motivos. Primeiro, pelo conservadorismo de praticamente todas elas, talvez até todas elas mesmo. Depois, pelo fato de levar tantas vezes as duas principais distorções das religiões, o fanatismo e a hipocrisia. Há quem ande com a Bíblia debaixo do braço e costume citá-la, mencionando até os respectivos capítulos e versículos. Mas essas pessoas não colocam nada em prática. Há quem o tempo inteiro fale em valorizar a família e se revele um pervertido em conversas e atitudes convenientemente escondidas e que ofendem os tais dos princípios familiares. Está aí a hipocrisia. O fanatismo, por sua vez, leva a conflitos e até a agressões e atos criminosos contra outras religiões ou credos, numa rivalidade que contradiz os tão propalados princípios cristãos. E há religiões, cristãs ou não, que matam ou preconizam a morte, assim como há cristãos que posam de bonzinhos e a primeira coisa que recomendam diante de conflitos sociais é o assassinato. Quando eu digo que tenho fé em Deus, eu até posso ser um cara religioso, mas mesmo que eu não seja, eu posso ter fé em Deus, porque posso não adotar nem frequentar nenhuma religião e acreditar na existência de Deus. E quando eu digo que tenho fé de que vou ter sucesso na vida, isso evidentemente não tem nada a ver com religião. Porque fé, vamos ao verbete, é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas, citando os que leem a Bíblia, que isto está em Hebreus 11, 2.1. Mas deixando de lado a Bíblia, podemos dizer que fé é aquilo em que eu acredito sem poder provar que vai acontecer, ou aquilo em cuja existência eu creio, mesmo sem ter provas objetivas de que exista. Ou ainda, em outras palavras, fé seria a atitude de aderir incondicionalmente a uma hipótese como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Ou seja, a absoluta confiança de que aquilo existe ou irá acontecer. Já moral pode ter a ver com religião e fé, ou não ter nada nem com uma nem com outra coisa. Moral é um conjunto de regras que resulta da convivência com a cultura, a educação, a tradição e o cotidiano. A moral induz, orienta ou influencia o comportamento humano dentro de uma sociedade. Ou seja, ela pode até variar dependendo do local ou do país. Ter muitas mulheres pode não ferir a chamada moral e bons costumes numa determinada cultura ou num determinado país, enquanto é motivo de rejeição em algumas sociedades, passível até de punição por normas legais. Moral está relacionada a costumes, aos valores e convenções estabelecidos coletivamente numa determinada cultura ou grupo social. O conceito de moral influencia até na elaboração de leis, influenciando, assim, repetindo, o rigor dos procedimentos diante de atitudes que agridam princípios morais individuais ou coletivos. Em alguns países, roubar pode resultar no corte das mãos do ladrão, enquanto que em outros basta ter acesso a um foro privilegiado para tornar os efeitos dessas leis mais brandos ou até mesmo inaplicáveis. Em resumo, embora existam ladrões e corruptos, mesmo entre alguns religiosos, eu tenho fé de que, mesmo que não lhes cortem as mãos, o que eu consideraria moralmente exagerado, eles ao menos parem na cadeia pelo tempo que merecerem.